Em nossa jornada, um participante que foi vencedora nas Olimpíadas Nacional do Canguru, a aluna Mariano, do Colégio Sepermerge, está aqui conosco como convidada para participar e contar um pouquinho da sua superação em meio ao ensino remoto, em meio a uma pandemia, e conseguiu conquistar medalha de ouro. É um prazer imenso receber em nosso Pedocast a aluna Mariano com a sua participação. Conta conosco, aluna Mariano, como foi essa jornada? Ah, Primeiramente, eu quero dizer a todos bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Bom, eu vou dizer como foi um pouco as minhas dificuldades, né? Para ter acesso à prova foi um pouco difícil, né? Porque tinha às vezes alguns problemas, né? Era um pouco difícil porque às vezes a internet ficava boa ou ruim. Às vezes eu tinha que esperar a internet ficar boa para eu começar a prova. Às vezes o computador meio que não ligava, demorava muito a ligar. Tive que esperar às vezes o computador ligar, porque às vezes demorava muito. É, a internet às vezes caía muito e eu tinha que esperar, né? A internet ficar boa, né, para fazer a prova. E Então, quando aluna Mariano, você conseguiu superar em meio a um estudo, a uma prova, né, com essa dificuldade. E você teve que colocar ali o seu cérebro para oxigenar. E qual foram os seus desafios, as suas guerras, as suas motivações? O que tem levado você a cada dia a participar dessa conquista? Fala para os nossos ouvintes, para aqueles alunos que desistem dos seus sonhos, que desistem de estudar porque está em ensino remoto, que desiste por causa das dificuldades da internet, do celular. Conta para eles a sua experiência. ah, bom, quando eu comecei a fazer a prova, teve muitos fatores, né, que aconteceu antes de começar a prova. Eu orei primeiramente, pedi ajuda a Deus e comecei a fazer a prova. Então, aí começou as preocupações, o medo, né? O medo de errar, o medo de errar, né? Não fazer a prova direito. Houve muitas preocupações, né? E eu tinha que manter o foco, né? Então, na verdade, eu guerreava contra o medo e guerreava contra a preocupação, né? Na verdade, eu guerreava contra dois fatores que impede muito da pessoa, às vezes, conseguir uma nota boa, porque atrapalha muito. Então, eu tive que batalhar, comecei a pensar assim: Deus me ajuda, Deus seja comigo, por favor, não me deixe. E comecei a fazer a prova e não dar ênfase mais para o medo e para a preocupação. Então, comecei a pedir ajuda a Deus e comecei a fazer a prova, comecei a ler as questões, comecei a desenvolver as questões. Parabéns, aluna Mariano, pela essa vitória. E eu não sei se todos os ouvintes sabem, eu vou deixar aqui um pouquinho a participação desse esse episódio. Ele retrata sobre a história da Olimpíadas Nacional de Matemática. As Olimpíadas, ela deu início nos anos 80 pelo Peter, que foi um professor de matemática. Em Sydney, na Austrália,
ele elaborou uma prova, gente, digital, que passou a ser resolvida por milhares de alunos, né? E nessa prova, simultaneamente, anos depois, em 1991, dois professores franceses, André e Jean-Pierre, decidiram iniciar também um concurso que foi para a França. Em homenagem ao colega australiano, eles deram o nome de Canguru, né? E dessa forma nasce o concurso Canguru, onde tivemos o Assis e a aluna Mariano, que participou, e tiveram outros também, foram 13 selecionados participantes. Parabéns aos demais que, por algum motivo, não puderam participar do nosso Pedocast. E dessa forma, houve o concurso, e hoje está presente a mais de 80 países, incluindo o Brasil. Então, para nós que somos do Rio de Janeiro, é um privilégio estar aqui hoje com esses alunos que são adolescentes de 13 anos que se comprometeram com o estudo, se comprometeram com os números, com os professores, com a disciplina da escola. Foi, estudou e mostrou que nem o medo, nem o nervosismo superou e conseguiram conquistar, né? Que eles não venham ficar somente nessa conquista, mas que eles possam chegar em outra conquista. Em meio a quase 2 anos vai fazer que estamos nessa pandemia de um ensino remoto, podemos perceber que milhares de adolescentes desistem de fazer os seus estudos pelas dificuldades. Mas hoje nós trazemos aqui em nosso Pedocast 2 alunos que estão se esforçando, estão colhendo frutos bons pelo seu bom desempenho, estão alcançando degraus e degraus de sabedoria. E a aluna Mariano contou essa experiência. E a aluna Mariano, ela tem esse retrato de que lá atrás, né, ela tem também um testemunho para contar de quando ela estava, acho que no 5º ano, não sei. Olá, Mariano, você ainda está aí ou você sumiu do nosso Pedocast? Eu estou aqui. Sim, eu não sei se você lembra da professora, uma Mônica, disse das suas notas que era 4, né? Você pode contar Você Bom, pode contar um pouquinho dessa experiência que você teve, do passar ali com o professor Roberto? Quantos explicadores de matemática você já teve? Pode contar um pouquinho dessa experiência? claro. Bom, na verdade, no 2º ano para o 5º ano, eu tinha muita dificuldade na matemática, né? E eu tirava muita nota baixa. Eu tirava 4, 5, era praticamente só essas notas. Eu não tirava 6, 7, eu só tirava 4 e 5. E a minha mãe e o meu pai ficavam muito preocupados, né? E sempre eu passava muito nova já, eu passava já à noite estudando, ficava 9, 10 horas estudando, né, matemática. E eu ficava muito, né, sem parar, assim, estudando para eu aprender, né? Porque no meu colégio antigo diziam que se eu não fosse bem, eu ia repetir de ano. E eu e minha família tinha muito medo que eu repetisse, né? Então, eu estudava muito, comecei a estudar muito. E eu passava, mas passava podemos dizer, passava raspando. Mas passava. E no 5º ano, continuou a mesma coisa, né? Eu fiquei ainda com a nota baixa, né? Com a nota 4 e 5. Mas teve um dia que minha mãe estava passando na porta do colégio, tinha minha professora antiga, que chegou perto dela e disse assim: olha, Safira não tem ajuda. Safira
não tem, posso colocar aqui que não tinha, que era praticamente possível eu aprender a matemática. Ela dizia que eu não ia conseguir, praticamente, podemos resumir esses fatos todos, que não conseguia, né, tirar uma nota boa e bem, mas, bom, não vou negar ao público que eu fiquei muito triste com isso, fiquei, meu Deus, acho que eu nunca vou conseguir, mas eu não desisti, né? Eu pedi forças a Deus, orava muito, né? Muito, muito para o Senhor me ajudar, para me dar uma vitória, né? Obrigada, Mariano. Vocês E ouvintes, só um momento, Mariano. Caros ouvintes, se vocês observar, há dois exemplos aqui na aluna dessa feira, na aluna Mariano. Além dela ter se superado, ela sempre creu em Deus, ela não deixou de crer em Deus e confiar em Deus, e ela não deixou de estudar, e ela não deixou de crer. E esses dois que sempre acompanham ela, a confiança em Deus e estudar, foi que está fazendo com que ela alcance seus degraus na matemática, não é mais ou menos isso, aluna Mariana? sim, sim, né? É uma vitória, né? Isso que está realizando em minha vida. Porque muitas pessoas disseram que não ia conseguir, que não tinha jeito, né? Falavam que. E eu já ouvi muito que eu nunca ia conseguir entrar em colégio militar, um colégio que tinha disciplina, sempre diziam que eu nunca ia conseguir, né? Falavam que eu não tinha nenhum, podemos dizer, nenhuma característica, né? E eu ficava, isso me abalava muito, muito mesmo. Mas eu nunca deixei de acreditar no Senhor, porque eu sabia que Deus ia me dar uma vitória. E eu pensava assim, Deus me ajuda, por favor, não me deixe eu parar. E dizer assim, eu vou continuar, porque essas pessoas que estão duvidando de mim, um dia irão parar de duvidar de mim. Então, eu comecei, e eu estudei muito, estudava muito, muito mesmo. E quando foi sexto ano, bom, eu fiz a metade do sexto no meu colégio antigo, que foi até acho que mais em junho, no sexto ano. Mas em janeiro eu tinha feito a prova pro colégio da polícia, né? Eu fiz a prova e eu não lembro agora se saiu o resultado ou não, mas na metade do ano, acho que como eu disse, maio ou junho, chegaram um comunicado para minha família dizendo que ia haver o sorteio, né? E, bom, minha família foi, né, em Duque de Caxias para o sorteio. E quando foi, minha família ficava muito preocupada. Falaram assim, meu Deus, será que Safira vai entrar, meu Deus? Ai, Senhor, por favor, Deus dê essa bênção para Safira. E quando a minha mãe tinha saído e tinha ido no banheiro e orou a Deus, falou, Deus, dá essa bênção para Safira. Quando a minha mãe voltou do banheiro, o meu nome tinha sido sorteado. Número 35, Safira Jesuíno Mariana. Bom, quando saiu o meu nome, a minha família ficou tão feliz que eu lembro que minha mãe, ela se ajoelhou e falou assim, glória a Deus nas alturas, Deus é fiel. Minha mãe se ajoelhou ali no meio e meu pai pegou um lencinho e começou a chorar. Foi uma grande bênção para mim. Eu vi, a partir daquele dia, eu vi um grande milagre do Senhor. A partir dali, daquele momento, eu vi o Senhor operando na minha vida, né? Bom, e quando eu soube dessa notícia, Isso que eu ia te falar, aluna Mariano, como você soube
que tinha sido contemplada, agraciada